pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um Versões de Escrita, neste 20º episódio já, tratando sobre algumas questões que envolvem o processo criativo, a minha gloriosa e digna vida de escritor, que até então não é muito longa, né, mas tem bastante coisa já produzida. E hoje nós falaremos um pouquinho sobre os programas de leitura que nós já participamos, tá? Principalmente o Autor Presente do Governo do Estado, né? E também o Adote um Escritor da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, tá? Antes, gostaria de dizer para vocês que este 20º vídeo temporariamente será o último desta série de vídeos que nós viemos produzindo nas últimas semanas, justamente em função das questões de trabalho, tá, pessoal? A gente tem aqui uma demanda maior a partir da próxima semana, em função de novos horários que nós estamos recebendo aí de trabalho em um dos estabelecimentos principalmente. Então, por enquanto, este vai ser o último vídeo. Na sequência, de repente, nós faremos outros mais aí para que a gente possa conversar um pouquinho sobre essas versões de escrita. Se tiver interesse em algum tema específico, alguma coisa que foi tratada e que tu queiras que aprofunde, ou algum tema que não foi comentado, manda aí pra gente, manda nos comentários que a gente pode, de repente, fazer um videozinho mais breve, inclusive respondendo a essas perguntas, certo? Muito bem, então eu vou falar rapidamente aqui sobre esses dois programas, tá? Primeiramente eu vou falar sobre o programa Adote um Escritor, tá? O Adote, ele é um programa da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, tá? Ele funciona já há alguns anos, teve problemas em nível político já, né? Se ia acontecer, se não ia acontecer, se ia ter verba, se não ia ter verba, entre várias outras coisas. Mas a finalidade deste programa, na verdade, ela é bem simples, né? Nós, enquanto escritores, apresentarmos os nossos textos para as escolas, para professores de língua portuguesa, professores de linguagens, enfim, que trabalhem, né, com esses materiais, e esse livro ser adotado por essa escola. Quando há a adoção desse livro, né, a gente vai até o espaço escolar e, então, né, passa a frequentar esse local com palestras, né, ou com alguma atividade que possa, né, reverter, né, a leitura dos materiais que nós produzimos, certo? Então, né, desse programa especificamente eu participei de um evento, né, por enquanto que é um evento de escritores, basicamente, né, que os escritores foram ao conhecimento das escolas, né, ou dos professores, a gente se apresentava, falava um pouquinho da nossa obra, comentava, né, sobre a nossa vida literária, etc., para que então, né, os textos pudessem ser buscados, adotados, né, por essas escolas. Até onde eu sei, né, nem todas as escolas municipais puderam fazer as adoções ano passado, em função, né, de questões financeiras aí que houve com a prefeitura. Mas, né, de qualquer forma, né, para 2020 já estamos aí novamente prontos para sermos chamados, né? Então, se alguém tiver interesse, quiser conhecer, basicamente este ano eu levarei o dia de prova e outros contos adolescentes para as escolas, tá? Mas a gente vai poder conversar um pouquinho sobre isso à medida que a prefeitura solicitar para a gente, então, a adesão ao projeto mais uma vez, que na verdade a gente já fez a pré-inscrição, né? Foi recentemente enviada por e-mail. Mas o programa que eu quero falar para valer para vocês é um muito legal, que é o Autor Presente, que é do Governo do Estado em parceria com o IEL, o Instituto Estadual do Livro. Deste projeto eu já participei 3 vezes em escola e foram experiências muito interessantes, ao mesmo tempo que elas foram super diferentes de um local para o outro, tá? Eu já fui mandado para escolas em Canoas, aqui em Porto Alegre mesmo, já fui mandado para a Serra, para a cidade de São Marcos, inclusive, né, para fazer palestras por lá. E para vocês verem como é bem diferente o processo de cada uma delas, né, cada um dos locais, o meu envolvimento foi totalmente, né, diferente. Assim, não tinha nada a ver a forma como cada local trabalhou com a produção do meu material. Foi totalmente diferente. Tá? Para vocês terem uma ideia, né, na escola, a primeira vez que eu fui chamado, eu fui para uma escola então em Canoas, a cidade aqui ao lado de Porto Alegre. E nessa escola, né, eu fui conversar com uma turma especificamente. Uma turma que foi a que teve acesso ao material, teve acesso ao livro, que pôde ler e, enfim, né, conversar um pouquinho sobre a obra, que foi o Fim de Alice, à época. Né? E claro, né, pessoal, o Fim de Alice não foi um texto pensado para o público infanto-juvenil especificamente, mas
né, depois de algumas conversas com, né, o pessoal da Metamorfose durante o início, principalmente, né, da minha caminhada lá na editora, né, eles me disseram, Lucas, mas esse aqui pode ser um texto infanto-juvenil sim, olha a temática, olha a questão, né, dos livros, a questão da história que é colocada aqui, não sei o que e tal. Bah, tá bem, ok, né? Vamos ver se, cara, vamos ver se serve ali, né, com esse público. Eu sei que de fato tem alguns alunos que gostaram bastante, né? Dos que leram, assim, né, tiveram acesso ao livro, puderam adquirir, enfim, leram o material, teve bastante gente contente. Mas nessa escola especificamente, a discussão foi muito interessante no início porque o pessoal estava muito preocupado com a questão dos palavrões. Né? A questão de ter expressões, né, que não tinha nada a ver com os livros que eles liam normalmente. Mas como assim? Por que tu colocou tanto palavrão? Qual é que é o problema? Porque, claro, né? Não foi pensado especificamente nesse público, né? Então, né, a primeira questão foi a discussão sobre a linguagem do texto. E o pessoal entendeu basicamente, né, qual é que era a proposta, né? De falar, mas os termos ali colocados têm a ver com as realidades que estão sendo mostradas pelos personagens, da forma como eles são, né? Crus, né? Presos nas suas realidades e tudo mais. Então acontecia desse jeito, né? Não era um palavrão solto, né? E aí depois vieram com as questões de tentar entender por que eles faziam uma coisa, por que o Ícaro fazia outra, né? O que levava um ao outro para determinados lugares e tal, né? Então, foi uma discussão bem boa, como se fossem as discussões que normalmente a gente tem em escola. O pessoal pergunta sobre os livros, né? Se percebe que tem uma parte do público que leu, né? Se percebe que tem um pessoal ali que está preocupado, né, com essa questão e faz a pergunta bem digna, né, em relação ao material. Aí, pessoal, no ano posterior, eu fui chamado para uma escola aqui no bairro Partenon, em Porto Alegre, né? E foi uma experiência sensacional. Eu não precisei abrir minha boca em nenhum momento. Por quê? Porque toda a escola estava envolvida com os materiais que foram trabalhados. Toda a escola. Desde os pequenininhos que compuseram uma música baseada num dos meus poemas lá do Silêncio Poema, né? Uma encenação que foi feita por um grupo de alunos, se eu não estou enganado, do 8º ano, sobre o fim de Alice. Né? Teve um grupo que apresentou sobre o meu próprio grupo de teatro, né? Pegando pela representação do Moulin Rouge, né? Que é uma peça original, né? Que eu conheci por meio do filme, né? Do Baz Luhrmann, do início de 2000, dos anos 2000. E que eles pegaram, né, pela questão do Lautrec, né, do personagem que na figuração, né, do musical, ele é um bêbado, né, um artista, né, que quer só falar do amor, da vida, da liberdade, não sei o quê, né, mas que na verdade teve uma vida artística muito profunda, né, também. Então eles pegaram por essa ótica. Enfim, falaram várias coisas, fizeram várias coisas, montaram um espaço específico para me receber. Gente, eu me senti um popstar. Eu me senti muito bem naquele dia. Olha que coisa de louco, foi sensacional, assim, né? E o contraponto veio de uma outra escola, né? E essa terceira escola que eu visitei, né, no ano passado, né? Na verdade foi esse ano, mas era para ter sido ano passado. Foi uma série de desencontros, né? De falas que não se achavam, que não se resolviam, que foi, parece que estressando um pouco, né, a comunicação entre a escola e a minha humilde pessoa, que fez com que, na verdade, o ambiente, né, da conversa fosse tranquilo, né, mas não fosse assim, nada efusivo, né, nada com uma emoção maior, ou pelo menos próximo daquilo que foi no ano anterior. Né, foi bem, bem diferente nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, teve alunos que leram o livro, alunos que se interessaram em conversar, alunos que, nem, enfim, né, tinham, né, possibilidades boas aí para discussão a partir daquilo que foi, né, ilustrado pelas leituras. Né. Mas é um programa de leitura muito bom que o governo favorece aos escritores, né, tem cachê, né, a gente, né, tem auxílio, né, de outros locais, de outras instituições para poder, né, fazer as palestras, então vale muito a pena a participação e certamente, né, é um fomentador muito grande de leitura. Né? Compram diversos exemplares dos nossos livros, né? O pessoal pode fazer a leitura, aproveita para isso, e a gente pode também provocar um pouquinho mais as pessoas em função das discussões que a gente pode favorecer nessas escolas, nesses locais que a gente então frequenta. Então tá, pessoal. Por enquanto é isso. Tá? A gente vai
trancando um pouquinho os vídeos agora. E quem sabe daqui a um tempo retornamos com versões de escrita para que a gente possa então conversar sobre outras possibilidades, outras ideias que a escrita nos favoreça. Certo? Um abraço a todos e até a próxima.